o ato falho do camarada aqui, Não de teve falar não, que ato falho nenhum. vai você agora no Google e ver. Agora. De 2003, posse do Lula, até 2014, foi Até o último 2016. ano. Foi o último Peraí, ano. peraí, Pedro, vamos Foi lá. o último Tá, ano deixa eu que a falar, Dilma você de vai ter fato governou. Todo mundo aqui sabe que essa lenga-lenga de que quem botou vocês foi o Temer. Todo mundo sabe que o Temer traiu a proposta de governo. Todo mundo sabe que todo mundo tiver maturidade, estiver escutando o que a gente está falando aqui de forma sensata, sabe muito bem que o Temer traiu toda a política de governo que foi eleita nas urnas e não é à toa que a gente chama ele de golpista. Houve uma traição na história, ele era vice da Dilma e traiu todo o compromisso que ele tinha, todo o acordo político que ele tinha para ser vice da Dilma. A Dilma só conseguiu governar até 2014, quando a Aécio Neves virou e falou que ela não governaria, não ia ganhar a eleição, não ia deixar ela disputar, se disputasse não iria ganhar, se ganhasse não ia deixar ela governar. E foi o que aconteceu. A Dilma, depois de 2015, já não governou. Você pega o índice Gini e vê todos os dados. Aliás, não é só o índice Gini não, galera. Pega todos os dados socioeconômicos, a pauta de desigualdade, todos os dados socioeconômicos durante o governo Lula. E não adianta dizer que é por causa de commodity, que pegou uma coisa, porque a commodity já esteve alta em vários momentos da nossa história. O que o Lula fez com o Celso Amorim na política externa brasileira, na política externa, ampliando o mercado, tirando a gente da subserviência quase 100% dos Estados Unidos, ampliando o nosso mercado internacional. Conseguimos, se hoje as commodities são um grande gerador de capital, um grande gerador de recursos para o Brasil, é graças à política externa do Lula. Ou seja, se não fosse Sérgio Moro, aquele juiz que queria virar ministro, atrelado ao Bolsonaro, a essa lógica neofascista, se não fosse o juiz ladrão Moro ter golpeado o Lula sem provas, ter condenado ele sem provas, e depois TRF4, todo mundo tem embarcado nessa grande lorota chamada Lava Jato, que condenou, a gente não estaria passando o que a gente está passando hoje, pagando R$7, seis e pouco na gasolina, pagando arroz caro, feijão caro, tudo caro, macarrão caro, o leite é quase R$10, gente, pelo amor de Deus, isso é culpa do Bolsonaro. O leite está caro, a carne está cara porque o dólar está caro, o dólar está caro porque não tem estabilidade no Brasil, e aí desvaloriza a moeda. O dólar está caro porque o próprio Bolsonaro não faz a política de investimento no país. A lógica de Paulo Guedes é pegar toda a economia e concentrar cada vez mais na mão de quem já tem. Ele faz isso na Petrobras, ele deu 1 trilhão para os bancos. Paulo Guedes deu lá 100 e poucos bilhões de auxílio emergencial ao todo esse conjunto, mas ofereceu 1 trilhão de crédito, de refinanciamento através do Banco Central para os bancos. Ou seja, a lógica do Bolsonaro sempre foi transferência de renda dos pobres para os ricos. 3 minutos, Pedrão. Então, só fazendo aqui algumas correções. Ele esquece que a Dilma ganhou a eleição em 2014, né? Ele fala como se o Aécio tivesse vencido aquela eleição, né? Como se não tivesse aquela virada, né? No final da eleição, o Aécio, teoricamente, venceu a eleição presidente da República, né? A gente está aqui reescrevendo a história, né? Assinada pelo Leonel Quirino, né? É uma coisa bizarra, né? A Dilma ganhou a eleição em 2014, olha, Leonel, não sei se você sabe, não sei onde você ficou nesse período, mas a Dilma era presidenta do Brasil ainda em 2014, 2015, 2016, tá? Não sei se você sabe. Inclusive, depois dos 2 anos de Temer, a gente tem que agradecer o Lula também. Quem botou o Temer lá foi o Lula, né? E inclusive você falando que o Temer é golpista. Galera, pesquisa aí no Google agora. Quem estava abraçadinho com o Temer lá na posse do Alexandre de Moraes no TSE? Quem estava abraçadinho com ele? O Lula e a Dilma. Tava lá o Temer no meio lá, a Dilma e o Lula do outro lado. Aonde que isso é golpista? Né? Você depois se apaixona por aquele que te dá o golpe, não faz o menor sentido. Ele falou também sobre gasolina cara. Se hoje você paga uma gasolina mais cara aí na sua bomba, que nem é uma gasolina tão cara, né? O Brasil hoje tem a 4ª gasolina mais barata do mundo, só perde para países no qual lá o petróleo ele voa ali do solo, né? Mas se você paga ainda uma refinaria um pouco mais cara, uma gasolina um pouco mais cara, é porque graças ao PT, corrupção do PT, que roubou mais de 1 trilhão, né, dos cofres públicos, institucionalizou a corrupção como uma política de governo, né? Graças ao PT, a gente não entregou aí as nossas 6 refinarias ali que a gente tinha que entregar, né? Uma refinaria com mais de 100 bilhões de roubo, né? A gente perdeu a possibilidade de ser autossuficiente, né? No petróleo, no combustível. A gente perdeu essa possibilidade grande a esses crimes, né? Esse projeto criminoso de poder aí transvestido de partido político. Em relação à inflação aí que o Leonel falou também, né? A gente não pode esquecer que pela primeira vez na história, né? Desde aí da Segunda Guerra, o Brasil está com uma inflação menor que a da Europa e dos Estados Unidos, né? Isso aí graças ao ministro Paulo Guedes, ao presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Eu, inclusive, aqui faço votos, né, para que o ministro Paulo Guedes ganhe o Nobel da Economia.
Ele merece. É o melhor ministro de Economia da história do nosso país, que pegou um cenário totalmente desfavorável, pegou um Brasil, né, com o desastre de Brumadinho, né, crise na Argentina, que é o nosso principal parceiro aqui na América do Sul, depois o C-19, né, não vou nem falar o nome, mas você sabe, né, essa doença aí que matou mais de 600 mil pessoas, matou gente aí no mundo inteiro, né, pegou um cenário totalmente desfavorável, né, e conseguiu aprovar a reforma da Previdência, né, conseguiu aprovar o novo marco legal do saneamento, que vai levar saneamento básico até 2030 para 99% dos brasileiros, mais de 100 milhões de brasileiros vão ser beneficiados. O programa do Bolsa Família que o Lula não criou, ele só pegou aí vários programas que já existiam de governos anteriores e unificou. O presidente Jair Messias Bolsonaro aumentou esse programa, aumentou o valor que cada um arrecada e ainda aumentou o número de gente que vai receber no total, que agora é mais de 20 milhões de pessoas, né? É por isso que eu falo. Esse papo de dizer que o Lula é o pai dos pobres é uma mentira do mundo. O Lula, ele é o pai da pobreza. O Lula é o pai da miséria. Quem é o pai dos pobres aqui no Brasil se chama Jair Messias Bolsonaro. Tempo. 2 minutos aí para... Guedes é o melhor ministro da economia. Ele é tão bom, que o próprio dinheiro dele ele deixa lá fora. Ele não investe aqui no Brasil. Deixou o dinheiro dele lá fora. O Paulo Guedes... o Bolsonaro é o primeiro presidente desde a redemocratização do nosso país, desde 1988, que vai reajustar para baixo o salário mínimo considerando a inflação. Ou seja, estamos falando de desigualdade. O que combate a desigualdade? Dá mais renda para o trabalhador. E isso é o pai dos pobres, tá, galera? O pai dos pobres, que ele disse que é o Jair Messias Bolsonaro, ele vai reajustar o teu salário para baixo. A renda média do trabalhador brasileiro de 2019, do final de 2019 para cá, está 10% menor. Chegou a ser isso sem considerar a inflação. Considerar a inflação, já diminuiu a renda média do trabalhador brasileiro para mais de 30%. A renda média do trabalhador brasileiro chegou a ser R$ 2.200, agora está R$ 1.900 e alguns quebrados a corrigir de alguns meses para cá. Galera, o Bolsonaro, ele é o pai dos pobres, que tirou o teu emprego de carteira assinada e te deu um subemprego para você trabalhar mais e ganhar menos. E ainda assim durante o governo dele, a gente teve os maiores, o recorde de desemprego no país. E não adianta dizer que é por causa da economia, por causa da pandemia, não adianta dizer que é por causa do fecha tudo, porque de todos os países do mundo, a pandemia foi em todos os países do mundo. E o Brasil está no ranking dos que mais morreram durante a pandemia. O Brasil, ou seja, ele não cuidou da pandemia e não cuidou da economia, nem antes, nem depois. Esse é o tal do pai dos pobres que ele está falando. Já o presidente Lula, ele tirou 30 milhões de pessoas da extrema pobreza. A gente saiu do mapa da fome durante o governo Lula e quem diz isso não é o Leonel aqui, Tempo. não. Quem diz isso é a ONU, gente.